entrevista de hoje recebe Maíra Marcondes Moreira, que é psicanalista e feminista, doutoranda em processos psicossociais na PUC Minas e autora do livro O Feminismo é Feminino? A inexistência da mulher e a subversão da identidade, que foi publicado pela Ana Blume em 2019. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, Patrícia, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Bom, e eu queria que você começasse falando da sua pesquisa e do porquê no interesse dessa temática. Essa temática de pesquisa surgiu, na verdade, a partir da Butler. Eu participava de alguns coletivos feministas, anarquistas, autogeridos, autonomistas durante a faculdade. E eu comecei a ficar um pouco incomodado com o modo que a psicanálise era abordada pela autora e fiquei me interrogando algumas coisas a partir do livro Problemas de Gênero, quando ela começa a falar da possibilidade de pensar um feminismo sem a identidade de mulher. E eu lembro que a partir daí eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha por conta do aforismo lacaniano que a mulher não existe. E foi uma pista que eu passei a perseguir. Inclusive, entrei em análise quando eu me deparei com esse aforismo, porque ele teve um impacto muito forte para mim. Eu sempre gostei muito de estudos que questionam, interrogam o sujeito e a identidade. E eu percebi, de alguma forma, que tinha uma certa pista, assim, por aí, que era algo que poderia ser investigado. Isso desdobrou, inclusive, para a sua própria análise, não só em termos de teoria e pesquisa. Sim, muito. Te interrogou, realmente. Muito. Bom, falando do título especificamente, tá? O feminismo é feminino e a inexistência da mulher e a subversão da identidade, que é um subtítulo, né? Bom, além de ser um título que causa e nos faz questão, né? Eu desmembraria esse título em duas etapas, né? Em dois momentos. Na primeira parte, é assim que eu entendo, você me corrija se eu estiver errado. Eu diria ter um apelo, uma referência mais para pensar a cultura, e num segundo momento, mais centrado realmente na psicanálise e um dos grandes aforismos de Lacan, né? A mulher não existe, e nas fórmulas da sexuação. Fiz uma leitura mais ou menos. O que você pensou? Bom, eu propus esse título justamente porque eu sabia que ele teria um certo impacto, ele ia causar também o sujeito de alguma forma, né? Tanto que como a interpretação de algo que prolifera, né? São muitos sentidos a partir daí, né? Um sentido, inclusive, de gênero mesmo, né? O feminismo, ele é feminino no sentido de que algo da feminilidade que se faz presente. Tem muitas discussões a parte do feminismo a partir dos anos 70. Você vê ali um modo feminino das mulheres fazerem política, ou se elas estavam fazendo política como os homens. Ou então que o próprio feminismo seria uma reivindicação histérica, então não teria nada a ver com a feminilidade. Para além disso também, a gente pensar atualmente todas as questões transfóbicas que vêm surgindo dentro do feminismo também. Quem são as mulheres, quem são os sujeitos que podem se proclamar, identificar dessa forma, né? Quem são as mulheres que estão incluídas ou não estão incluídas para o feminismo. E, para além disso, propor uma leitura diferente do que a gente entende por feminino a partir de Lacan. Então, um subtítulo que, de certa forma, dá alguma pista, né? De que feminino é esse que eu estou falando, inclusive da subversão da identidade também, de que feminismo que eu vou falar, já que o título do livro da Butler, né, é Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Bom, no teu livro a gente tem a apresentação do Pedro Ambra, o prefácio do Guilherme Massara Rocha e a contracapa do Vladimir Safatra. Então nós temos 2 psicanalistas e um filósofo, né? Eu queria saber como foi esse convite, como é que foi a escolha dessas pessoas. Bom, o Guilherme Massara foi meu orientador de mestrado na UFMG e o Pedro Ambra foi alguém que eu conheci durante o meu mestrado. Na ocasião ele tinha lançado recentemente o livro O que é o Homem, e eu conheci ele inclusive num evento que a Butler veio
ao Brasil e veio na Casa Cult. E foi um contato que viabilizou, inclusive, que a minha dissertação se tornasse um livro, né? Que eu desse a ela uma roupagem de livro. Então, foi um interlocutor muito importante, assim, para transformar esse texto no formato de livro e conseguir fazer um tipo de divulgação, publicação. E o Safatli, bom, a minha pesquisa dialoga muito com o trabalho dele, eu até frequento o grupo de orientação dele na USP e eu o convidei para minha banca. Então ele já tinha tido um contato já com o trabalho antes que ele fosse transformado em livro, né? Tá. Como ele interroga muitas das questões relativas à identidade, e ele também é um autor da teoria crítica contemporânea, assim como a Butler, eu acho que nesse momento que eu estava terminando a dissertação, ele era um leitor muito precioso, assim, para esse momento também, porque às vezes a gente não se autoriza de todo para falar o que a gente quer falar. Então, talvez os convites que eu fiz foram a parte das pessoas que me ajudaram a me autorizar. Ótimo. E aí, quais são os limites da categoria mulher? Como a gente pensa assim, essas diferentes correntes do feminismo? Bom, o que a Butler vai falar é que, apesar do feminismo ser um movimento emancipatório, ele também não ficou livre, distante desses movimentos que são muito normativos, essas determinidades de possibilidades de reconhecimento, né? Toda vez que a gente vai criar, tentar consistir qualquer tipo de identidade, a gente necessariamente vai produzir também efeitos de exclusão. Então, ao dizer o que é uma mulher, eu tenho que dizer imediatamente o que não é uma mulher. E é por isso que ela vai falar que talvez a categoria mulher seja insuficiente hoje em dia para a gente pensar o feminismo. E a gente vê isso acontecendo dentro do movimento, inclusive esses processos de fragmentação, de ficar todo mundo reivindicando um pouco mais assim, a particularidade da sua dor ou particularidade da sua experiência como mulher. Uma mulher branca não tem a experiência de uma mulher negra. Inclusive tem alguns processos também de tentativas de invisibilizar alguns grupos, né? Porque, mas essa pauta é mais interessante, essa pauta que é a pauta universal. E quando a gente for tratar desse tipo de universal, a gente necessariamente vai estar tratando também de segregação, né? Bom, qual a aproximação possível entre a psicanálise lacaniana, especialmente a noção de feminino em Lacan, com a teoria queer da filósofa Judith Butler, né, para pensar a sexualidade na contemporaneidade, por exemplo? Bom, eu acho interessante propor esse tipo de aproximação a partir do ponto que tanto a Butler e o Lacan interrogam alguma coisa da identidade, né? E esse momento dos anos 70 que o Lacan propõe um modo diverso de se pensar o que é o feminino, eu comecei a ler a Tábua da Sexuação junto com o livro da Butler, até porque ela retoma várias feministas francesas também que tinham um diálogo direto com a teoria lacaniana, né? Só que ela meio que sai fora de utilizar o termo feminino, né? Ela começa a achar que o termo feminino não é interessante. Mas dentro da Tábua da Sexuação tem, nas modalidades lógicas, a gente começa a perceber que existe algo também que a gente pode fazer um certo... pode indicar alguma coisa do que seria possível em termos políticos, né? Políticos no sentido de que, há uma identidade no lado homem, mas não há uma identidade no lado mulher. Então, no lado homem, a gente tem a possibilidade de fazer um grupo e a possibilidade de um universal. E assim como a gente concebe a política já em Freud também, né? Psicologia das massas, um toque no tabu, essa é a base para a gente pensar a política em Freud. Certo. E aí, o que a Butler foi interrogada pelo feminismo também é justamente isso. Bom, você está querendo tirar a nossa categoria identitária, que é a nossa possibilidade de fazer um grupo universal. Então, tipo assim, o que é possível dentro de universalidade e dentro de agrupamento do lado do feminino? O que é possível é a parte da indeterminação e a parte da lógica do não todo. Agora, a parte que é interessante de a gente pensar isso na tábua também é que a lógica contratual que a gente vê do lado masculino da tábua da sexuação
é uma lógica que é mitológica, né? Então ela está muito ancorada em algo que é da ordem do imaginário, tem alguma coisa mais alienada, tentando se consistir a partir daí. E o que a gente vê dentro da psicanálise, apesar de ter essa questão do contrato social que está colocado ali, é que existe alguma coisa no sujeito que o tempo inteiro, de certa forma, tensiona também esse pacto social, né? Tipo, nós não somos esse sujeito autônomo, coeso, essa unidade que nos é exigido pela sociedade. Dois intertítulos me chamaram a atenção no teu livro, né? Um é o Entre a Inexistência e a Subversão, né? Você pode pensar isso quando você está pensando a mulher e também quando você está pensando a psicanálise como algo subversivo, né? E o outro foi Problemas de Judith Butler, que a gente liga exatamente com problemas de gênero, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas questões. Né? Bom, essa parte mesmo, vou falar de Problemas da Judith Butler, né? Eu coloquei dessa forma, até porque no livro dela, ela vai falar que foi traduzido como problemas, mas ela pensou mais em termos de encrenca, né? Que é uma encrenca você mexer um pouco nessa seara do gênero, sim. Né? Que a própria questão assim de performar um gênero, fazer um gênero a ponto de aparentar ser um gênero, já tem uma encrenca aí, tem uma encrenca inclusive nesse processo que é quase de uma descostura que ela faz disso, né? E o que eu quis trabalhar nessa subseção do livro tem muito a ver também com todo um momento, assim, pelo menos dentro da psicanálise, mais em Minas Gerais, a gente estava experienciando nas universidades, que é de um embate muito forte em relação à psicologia social e aos grupos, aos movimentos sociais, no geral, não só o movimento feminista, mas LGBT, negro, em relação à psicanálise, né? De cobrar uma certa posição e de leituras muito apressadas por parte de um e por parte de outro também. E nesse capítulo eu quis tensionar um pouco assim o que ela traz, mas não quis tensionar necessariamente a partir daquele ponto de a Butler leu mal a psicanálise, porque os psicanalistas também leram mal a Butler. Existe aí. Porque a gente vai ler sempre a partir do nosso método. Isso não é um problema, a gente lê a partir do nosso método. Todo filósofo também lê outro filósofo mal. Porque você está lendo dentro do rigor, necessariamente, do método que foi proposto. Então, como a Butler vai ler a psicanálise a partir do método arco genealógico do Foucault, o que ela vai tentar capturar da psicanálise, essa psicanálise é uma teoria que faz gênero, né? Que produz lugares generificados para homens e para mulheres. Então, o que ela produz é muito diferente, não é um método certo para alcançar a psicanálise. O método adequado para alcançar a psicanálise é o método psicanalítico. Né? Sim. Agora, eu também faço isso com a obra dela, porque eu estou fazendo uma leitura lacaniana a partir da Butler. Né? Então, é uma questão de, tipo assim, bom, o que pode, onde a gente pode fazer aproximações, onde a gente não pode, mais do que tentar resolver um pouco essas questões, assim, resolver esses problemas, é tentar tipo, se apresentar algumas coisas sobre eles, né, e falar assim, olha, tem uma encrenca aqui nesse diálogo, sempre vai ter, mas é um diálogo que é produtivo, é um tensionamento produtivo. Então, na sua opinião, é possível um diálogo entre psicanálise, os feminismos, gênero, a teoria queer, guardando aí as devidas proporções e o lugar a partir do qual se fala, lógico, né? É um diálogo possível na medida do que é possível se fazer com um diálogo também, né? A gente segue na insistência. A gente sabe, tipo assim, que o diálogo não resolve nada de fato, né? O diálogo ele vai se dar sempre na base de um mal-entendido, né? Mas esse mal-entendido ele pode produzir ele pode ser muito mais interessante do que tentar criar um grande consenso geral de tudo que a gente está dizendo, né? Isso aí a gente começa a entrar dentro de uma tentativa de homogeneizar os dois campos também, né? Bom, que lugar ocupa aí o patriarcado, historicamente, no desdobramento dessas questões?
Acho que eu entendi também sua pergunta. Vamos lá, deixa eu tentar. Por exemplo, todos esses desdobramentos em relação ao feminismo, à cultura, ao capitalismo, né, a caça às bruxas, né, tudo isso é decorrência do patriarcado, né? Então, você chegou a fazer alguma construção nesse sentido? Você acha que muitas coisas que a gente vive hoje tiveram como origem uma cultura patriarcal? Bom, eu acho o seguinte, que na tábua da sexuação, a gente pode ver dentro do lado masculino que os sujeitos que se enquadram nesse lado, existe algo do mito do patriarcado que opera realmente para esses sujeitos, né? Agora, a questão é que pensando junto com a Butler, e até mesmo com Lacan também, quando Lacan vai falar que o complexo de Édipo é um sonho do Freud, e o mito do pai da horda também é uma certa reedição do complexo de Édipo, mas o que a Butler vai propor é justamente que, se a gente tentar buscar uma certa narrativa de uma história das origens da opressão que a mulher está submetida, e a gente começa a criar um movimento meio tautológico, ouvir um tiro no nosso próprio pé, né? Que é quase fácil assim, as mulheres são oprimidas porque elas eram oprimidas no começo, sempre foram e sempre serão, né? A gente começa a criar um certo tipo de determinismo. E o que a Butler vai falar, que também não é interessante para a gente se servir dessa tentativa de achar essa história das origens, é que a gente começa a tentar se servir de uma narrativa de um sujeito que não estava lá para o começo de conversa, né? Tipo assim, vir uma narrativa que tem essa força de verdade e que não pode ser contestada, que é como a gente vê muito na antropologia também, né? Deve ser que era assim, né? Talvez era assim, e aí começa a criar uma certa consistência. E ao invés de ela tentar pensar a partir daí, tipo assim, de um mito de como como isso se deu, ela vai começar a pensar a partir da norma e objeção. Então ela vai falar de um ideal regulatório, né? Que vai, inclusive, produzir um campo de objeção no entorno dele, e de como que isso vai tensionar, e de como que essa tensão também pode, inclusive, ser redescrita. E esse movimento de poder ser redescrito é muito diferente que pensando um patriarcado que fica sempre se reproduzindo, que é o que as feministas materialistas francesas vão tentar se ancorar mais. Bom, ao longo aí da escrita do teu livro, você tinha algumas questões, tal. Você conseguiu respondê-las? Já análise, não. Já análise, não. Vou pagar mais alguns anos de divã. Mas em termos teóricos, o que você se perguntava, você conseguiu de uma certa forma se aproximar, meio que responder aí com muitas aspas? Bom, sim, eu era um momento que eu estava me perguntando se a gente poderia pensar um modo feminino de se fazer política, lógicas por detrás da política, como operar a partir da questão da não identidade, da indeterminação, como fazer então um grupo, como fazer uma política, que o Butler vai falar também de políticas contingenciais, políticas de coalizão, essa questão também do não todo fazer frente ao discurso do mestre, algo que continua me interessando. Eu estou dando prosseguimento à pesquisa para além dos movimentos feministas, né, para a gente pensar como se dá em políticas de insurgência, que é algo que eu já dou a pista, que é a coisa que eu vou investigar depois, né, na conclusão, que eu até chamei de conclusão ou mais ainda, porque me suscitou outras coisas. Mas de pensar assim, bom, tem formas lógicas aqui que a gente pode se servir um pouco para pensar a política, e para a gente pensar também o que pode ser tensionado, como pode ser tensionado. E eu achei interessante que quando eu entrei no mestrado, tem até uma professora da universidade que me chamava de Maíra do Social na psicanálise. Que era como se eu estivesse não toda na psicanálise e não toda no feminismo. E foi algo que
até o Priol Tupinambá escreveu na resenha dele também para o Le Monde, né, no meu livro. E eu acho interessante que, de certa forma, produz leituras diferentes para mim também, né? Porque, assim, enquanto psicanalista, eu acho que uma saída pelo não todo, onde tem algum tipo de ancoragem fálica, ela é mais condizente com a vida, né? Mas enquanto feminista, enquanto sujeito político, que está, de certo modo, separado da minha prática de consultório, que tem uma posição de intimidade que eu acho que é muito interessante e importante para a clínica, que a gente tem que sustentar para a gente não ficar criando ideais voltados para o bem da clínica. Eu acho que uma política do não todo, que no sentido de negar o todo integralmente, pode ter efeitos produtivos interessantes para a política. Mas eu jamais pensaria isso dentro do consultório. Mas você se diz lacaniana? Qual é a sua relação com a psicanálise? Sim, eu tenho meu consultório, eu faço análise já tem uns 6 anos e eu relutei muito com esse encontro com a psicanálise. Eu acho que todo mundo reluta também. Na hora que eu comecei a estudar, eu ficava assim, não vou estudar isso não, vai me atrapalhar toda. Mas é bom que atrapalhe. Bom, você falou do feminismo, né? Então, quais seriam as incidências, assim, diretas, na sua opinião, do feminismo na política? Do feminismo ou do feminino? Vamos pensar as duas coisas, então. Porque tem aí as singularidades, né? Sim, eu acho que do feminismo ter adentrado a política enquanto um ideal. Enquanto o ideal, ele pode ser muito facilmente cooptado, inclusive pelo discurso capitalista, né? Que são essas empresas que falam assim, nossa, a gente é uma empresa super legal, muito diversa. Eu fui convidada esses dias por uma agência nova de crédito, de banco, para falar um pouco. E eu falei, o que vocês querem que eu fale? Eu não tenho nada para falar aí, não. Tem um pouco esse lado, né? Mas... inclusive de tentar pensar tipo, representatividade, essas coisas todas do feminismo liberal, a Hillary Clinton, essas figuras vão surgindo, né? As pessoas começarem assim, a Dilma, a gente teve a onda rosa na América Latina, né? As mulheres, como se isso dissesse de fato de algo que é realmente emancipatório, né? A gente tem algumas mulheres muito brilhantes e já estavam num certo lugar, conseguirem aceder à posição de um homem, né? E do feminino na política, eu acho que eu percebo alguma coisa mais no sentido de que essas novas formas de fazer parceria, na verdade, esse momento de proliferação e de maior visibilidade também, né? De modo de fazer parceria, de modo de se relacionar, eu acho que isso reconfigura um pouco o campo da sexualidade, do gozo, do modo como a gente entende as nossas vivências. Eu acho que tem alguma coisa também que tem uma certa descrença no outro hoje em dia, que começa a questionar um pouco mais as instituições, só que isso pode ser cooptado de um modo muito nefasto, né? Fazendo retornar a figura de exceção, que é o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, tipo, isso é muito interessante politicamente também, do que pode ser produzido em termos de subversão. Porque pode ser que realmente para algum sujeito seja muito pesado essa questão da indeterminação do lado do feminino. Pode ser que diante dessa indeterminação toda, as pessoas queiram algo que seja ainda mais consistente, né? Tipo assim, algo mais fálico possível para dar algum... acho até uma certa sensação de unidade, assim, de estabilidade para os corpos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensar uma política a partir da despossessão, do que coloca a gente no campo indeterminado, isso é muito interessante também, a gente percebe isso, porque tem várias insurgências acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, que têm efeitos políticos e podem ter efeitos políticos, inclusive, para além do sentido de ter uma mulher presidente ou ter algum governo que atenda mais, ou aparente atender mais as demandas dos movimentos sociais do que outros, né? Tá, você se apresenta como feminista, né? Como é que é a sua relação hoje? Você participa de algum coletivo?
Qual é a sua relação hoje com o feminismo, digamos, na prática? Bom, eu acho que hoje em dia eu estou muito tomada, na verdade, pela clínica e pela academia também, porque eu estou escrevendo a tese, que é o que eu pretendo publicar também, que em continuidade ao livro. Então, já tem um tempo que eu não participo de nenhum tipo de coletivo. Eu costumo frequentar ainda, tipo, alguns grupos autônomos e autogeridos, né, em Belo Horizonte, mas é um pouco complicado. É complicado tanto em termos de pensar dentro da política o que a gente consegue topar, se alienar dentro de uma superestrutura, né, fazer parte de algum partido, as exigências também, fora as exigências que a gente tem em nível pessoal também, né, tipo assim, com a prática te convida a você ter uma postura muito mais individualista e não querer topar esse tipo de superestrutura. E ao mesmo tempo a gente tem superestruturas também que são tão alienantes quanto, né? O discurso capitalista também fica muito difícil de suportar. Então, hoje em dia, infelizmente, o que eu faço em política está muito mais restrito a práticas contingenciais. Que é também um problema. Porque é um problema em termos tipo assim, do que é possível em termos de continuidade. É algo que a Butler é muito interrogada também, no sentido assim, bom, você está falando de políticas de coalizão, políticas contingenciais, o Safato fala naquele Manifesto pela Insurgência, né? Também, tipo assim, daquele só mais o esforço dessas políticas contingenciais, tipo assim, dentro dos estudos pós-anarquistas também tem muito disso, sabe? Tipo assim, a gente não tem que colocar esses momentos históricos, assim, de insurreição como se eles não fossem válidos porque eles não atingiram determinado ideal que estava sendo colocado naquele momento. Ou porque eles não tinham nenhum tipo de ideal colocado, né? Uma coisa está sendo tensionada que pode vir a ter um potencial de fato subversivo, né? Eu acho que a questão do potencial que é importante, né? Na minha tese, eu estou escrevendo, se eu pretendo já ter até o título, já que eu já pensei. Então adianta aí pra gente. Aí o título vai ser O Feminino é Político, Incidências... Afirmação. O Feminino é Político. Aí eu substituindo também assim, Incidências do Feminino na Polis, de Antígona, a Jornada de Junho. Que eu vou tentar colher algumas coisas, assim, tanto a partir do mito de Antígona, quanto peguei uma insurgência específica, que é do Brasil, que é o que eu também experimentei, para fazer um certo recorte. Certo. Mas mesmo eu tendo um título tipo, assim, de afirmação, não é uma tentativa de predicar o feminino, né? Que caminharia, inclusive, a noção de feminino que a gente está trabalhando aqui. Mas é no sentido de falar assim, bom, é político no sentido de haver um potencial político. Há um potencial de subversão. E a gente tem que saber diferenciar revolução de ideal e de subversão nessa hora. Tipo assim, é subversivo mesmo. Agora, se vai de fato acontecer, não é algo que tem como responder, né? Agora, por exemplo, que teóricos e teóricas te ajudam a pensar essas questões? Para quem quer se aproximar um pouco mais dessa temática, o que você sugere como referência, o que ler, o que pesquisar? Bom, aqui no Brasil, principalmente, eu gosto de Safatli. Lacan, Butler, que é a base, o Safatli eu uso mais como comentarista, que me ajuda a amarrar, inclusive, os dois autores. Adorno também, para fazer toda essa questão dessa crítica à identidade. A leitura que ele faz da psicanálise também é muito interessante. Bom, são principalmente esses autores, né? Eu também gosto muito dos textos do Jairo Santiago sobre o feminino. Milner é alguém que eu estou usando mais para tentar fazer algum tipo de contraponto, mas ele fala algumas coisas sobre incidências do feminino na política também, de como na civilização. E, bom, atualmente são os autores que eu mais tenho me servido. Teria alguma questão que eu não te perguntei, que você gostaria de falar um pouco mais? Eu também. Você tem alguma que você gostaria? Não,
então para a gente encerrar, vou te fazer uma provocação, tá? Dá para ser psicanalista e feminista? Não no consultório. Essa é uma provocação interessante também, porque me parecem muitos pacientes a partir do meu trabalho, Sim, né? A transferência. Então acham que a questão da sexualidade não vai ser interrogada, ou a questão do próprio posicionamento político não vai ser interrogado, ou alguma coisa no sentido de eu tenho um relacionamento aberto aqui, porque... E você vê que às vezes, assim, mesmo que o discurso pareça muito emancipatório, ele está pautado no ideal. Então ele está pautado no bem. E o sujeito chega extremamente culpabilizado com essa ideia. Tipo assim, eu tenho pacientes que são homens, héteros, estão muito preocupados com a questão se eles estão sendo machistas. Se eles não estão sendo machistas, isso começa a provocar outros tipos de adoecimento também. E aí é um ponto que eu percebo assim, isso não é interessante de modo algum para a clínica. Isso seria... isso começa a operar, na verdade, no sentido de tentar adestrar alguma coisa da pulsão. E não tem como você educar a pulsão. Então, assim, que a sociedade tente educar a pulsão, isso fica para a sociedade. Isso não me interessa enquanto analista. Sabe? Me interessa que o sujeito ele possa falar de si. E é interessante que tem até alguns consultórios de clínica social feminista que tem surgido, né? E você vê que, tipo assim, começa a ficar um pouco pautado também num certo ideal, né? O ideal de uma mulher emancipada. E criar esse ideal de uma mulher emancipada também pode fazer que, na verdade, quem vai ocupar uma posição de objeto nessa clínica vai ser o paciente. Porque o paciente vai ter que ter um momento de se identificar com a analista, de se tornar essa mulher emancipada também. Queria mais uma questão agora, já que você tocou num ponto que é sempre... É difícil responder sobre esse movimento também, né? Por exemplo, psicanalistas negros que atendem analisantes negros, né? Parece muito essa questão de você ir fechando e segregando, né? O que você acha? Eu acho que é diferente se é o que está sendo ofertado. Se o sujeito tenta ofertar isso para tentar gerar uma demanda no sujeito, você é um paciente negro, vem a mim porque eu sou um psicanalista negro. Aí eu acho que começa a fazer, inclusive, toda uma inversão também das posições sobre como está surgindo essa análise. Agora, as questões de transferência, pode ser que para um sujeito, inclusive, a gente não sabe, de fato, o que faz um paciente te procurar, um analisante procurar e permanecer. Sim. Também, né? Eu tenho uma analisanda que ela falou recentemente que ela continuou porque teve um dia que eu atendi ela e eu tava de All-Star. All-Star azul. All-Star azul. E assim, você não sabe o que está sustentando aquilo, mas alguma coisa pode operar. Então, tipo assim, quando opera, e às vezes opera pela via do imaginário também, né? Minha psicanalista, ela é feminista, então ela não vai mexer com essas caixinhas, ou então, assim, ela é mulher, ela entende, ela vai entender, né? Agora a gente sabe que a prática psicanalística entender pouco importa. Na hora que você começa a achar que você está entendendo o seu paciente, é a hora que ele vai te dar uma rasteira, né? Acho que isso é o que nos move na clínica, né? Sim. Justamente, né? Esses giros, né? E é interessante isso, né? Porque eu atendia uma analisante e sempre que ela entrava, saía do consultório uma mulher, e sempre que ela saía, eu atendia uma outra mulher depois dela, né? E aí ela estava às voltas com relacionamento e tal, né? E falando muito dos homens, eu fiz uma intervenção e em um determinado momento ela virou para mim e falou assim: você tem que começar a atender mais homens, porque você não está escutando o que eu estou falando. Você não atende homem, então você não tem como saber. Aí eu falei: quem te disse isso? Ainda cortei a sessão, lógico, né? Mas o que ela deduziu, né? Quando eu entro, sai uma mulher. Quando eu estou saindo, entra outra mulher, né? Ela fechou, né? Então, por exemplo, você não sabe nada do universo masculino, porque você só atende mulher, né? Porque ela estava muito às voltas com as pontuações que eu fazia, ela estava ficando extremamente irritada, né?
Mas assim, é divertidíssimo, né? Porque tem hora que chega a ser engraçado, né? Tipo assim, né? Que conclusão que a pessoa chega, né? Mas acho que isso é que é o interessante realmente desse universo. Bom, queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Fica o convite para a gente seguir conversando. Você defende seu doutorado quando? Como é que pé você está dessa pesquisa? Bom, eu terminei o primeiro ano agora, mas eu pretendo defender ele no final de 2021. Então, tem um tempo de pesquisa longo ainda. Tem. Mas fica o convite para você voltar e a gente seguir conversando. Muito obrigada. Bom, obrigada, Maria.